A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, passando rapidinho para deixar uma palavra para o meu e teu coração. Todos os sábados nós temos esse encontro e hoje nós estamos iniciando a campanha Que Queres Que Eu Te Faça. E o tema para a mensagem de hoje é: vai insistir ou vai desfalecer? Está no livro de João, capítulo 5, o versículo 5 e o 6. Estava ali um homem paralítico há 38 anos, verso 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Nós estamos diante de uma narrativa de um texto que vem nos falar que havia um tanque por nome Betesda, em que muitos enfermos, coxos, paralíticos iam até aquele tanque, porque de vez em quando descia um anjo e agitava aquelas águas. E aquele que entrasse primeiro ali naquela água, ele era curado das suas enfermidades. Entre aqueles enfermos estava esse paralítico de Betesda. Esse paralítico, a Bíblia nos diz que ele tinha essa enfermidade, estava com 38 anos. Quando a gente olha para essa quantidade de anos, a gente imagina assim: meu Deus, eu imagino aquele paralítico olhando, sem conseguir se mover, sem ter quem ajudá-lo, olhando pular um, pular outro ali naquele tanque, não receber milagre. Vê na vida de todo mundo, mas não vê na vida dele. Mas a Bíblia diz que ele estava ali, diante daquele poço. O Senhor está dizendo para mim e para ti que tem bênçãos, que mal a gente para de orar, a gente recebe. Mas tem batalhas, querido e querida, em que precisa orar e orar e orar mais e mais, para que a gente receba a vitória. E aquele homem ficou ali esperando. O Senhor está falando para mim e para ti que a bênção dele é completa, que além de orar, de insistir, nós temos que esperar com paciência, como diz o salmista Davi, no Senhor. Esperar a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor, ela é completa, ela é recalcada, ela é sem medidas. E ali nós vemos que aquele paralítico, ele ficava ali diante daquele tanque de Betesda, até que apareceu para ele Jesus. Jesus não enviou um anjo para curar, não, para agitar água, não. Jesus mesmo, vendo que aquele homem estava insistindo ali diante daquele tanque há tanto tempo, ele ficava olhando ali os outros entrarem. Ele chega até aquele homem e diz: quer ser curado? E ele responde: eu não tenho quem me coloque ali no tanque quando vem o anjo e agita as águas. E o Senhor diz para ele: levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que ele foi curado, detalhe, foi curado no sábado, justamente o dia da nossa campanha. Isso não é coincidência, não. É o Senhor falando para mim e para ti que Ele vai fazer o teu milagre, sim, nesta campanha, se você crer. Mas o Senhor nos diz que nós precisamos orar e ter paciência para receber. Fez uma campanha, não recebeu? Faz outra. Está no teu quarto orando, não recebeu? Ora mais. A palavra do Senhor vem nos dizer no livro de Lucas, capítulo 18, nos fala da parábola da mulher, da viúva persistente. E nos diz que Jesus estava ali e ele diz assim, que nós temos um dever de orar sempre e não desfalecer. E interessante nessa palavra que antes dele contar aquela parábola, era como se ele dissesse assim: eu tenho uma parábola para contar para vocês, porque nós sabemos que Jesus gostava de falar por parábola. Ele pegava o personagem, contava história, fazia todo aquele paralelo para facilitar o nosso entendimento. Mas antes de contar aquela parábola, ele diz: vocês têm um dever de orar sempre e não desfalecer. O Senhor está dizendo para mim e para ti, querido, que independente se eu estou recebendo ou não, se você está recebendo ou não, está orando e viu o teu milagre ou não, o teu dever é orar sempre e não desfalecer. Jesus não disse ali para aquela multidão que eles podiam desistir, que eles podiam parar, não. Ele disse logo antes de contar a parábola: você tem o dever de orar sempre e não desfalecer. Então o Senhor está dizendo para mim e para ti que é para marchar, é para continuar orando sempre até receber o teu milagre sem desfalecer. Continua. Ah, irmã, mas eu já fiz não sei quantas campanhas. O Senhor está te dizendo: faz outra até receber o teu milagre. Eu lembro que eu passei 4 ou foram 5 anos esperando ser nomeada no estado. Irmã, se eu contar para você quantas campanhas eu fiz, eu perdi a conta. De 21 dias, eu acho que eu fiz mais de 5. De 7 dias eu nem lembro, 3 dias, muito pior.
mas eu não perdi a esperança. O advogado dizia para mim que eu não tinha sorte, eu dizia para ele, eu só preciso de Deus, e eu orava no mesmo dia, na mesma hora, mesmo ele dizendo aquelas palavras contrárias, mesmo ele talvez ali sendo usado ali pelo inimigo para me entristecer, eu não desfalecia, eu orava, eu começava outra campanha. Tinha vezes que eu estava em 3, 4 campanhas numa semana só, mas eu recebi o meu milagre. O Senhor está falando comigo e contigo, que nós temos que ser como essa viúva persistente ali, que ia até aquele juiz iníquo e pedia para julgar a causa dela. Talvez aquele juiz dizia, ela chegava lá, julga a minha causa, e aquele juiz dizia não. E aquela viúva, ela tinha tudo para parar, querida e querida, ela tinha tudo para desistir. Por quê? Nós sabemos que mulher naquela época não tinha expressão. A mulher, ela não podia nem falar. E quando era viúva, ela tinha que viver dependendo dos outros, de ajuda dos outros. Mas aquela mulher, ela decidiu insistir. Eu creio que ela orava ao Senhor e ela ia até aquele juiz e chegava lá e dizia, julga a minha causa. E aquele juiz tornava a dizer que não ia julgar. Ou dava qualquer outra desculpa que a palavra do Senhor não diz. Mas ela voltava no dia seguinte e dizia, julga a minha causa. Talvez aquele juiz, quando ele dizia não, ele pensava, eu não vou julgar a causa dela, eu quero ver se ela volta amanhã. E ela, eu imagino que ela dizia assim, se eu vou voltar amanhã, eu quero ver se ele não julga a minha causa. Sabe o que o Senhor está dizendo para ti? Que ele tem ouvido o teu clamor, que ele tem visto tudo. Mas ele quer que você se esforce mais, que você ore mais, que você batalhe mais, entre em campanha e encerre a campanha, não para no meio do caminho não. É para perseverar, é para continuar crendo, insistindo, como aquela viúva até receber. E ali aquela viúva, ela ia até aquele juiz. Nós sabemos, meus filhos, que para ir até um juiz hoje a gente tem que ser convocado, a gente recebe uma intimação. Mas aquela mulher, talvez ela não tinha esse convite, mas ela chegava lá e dizia que queria falar com ele. E eu imagino ele dizendo, quem é? É a viúva? É, meu Deus do céu. Diz para ela que não, eu quero ver se amanhã ela volta. E ela dizia, eu quero ver se ele não julga a minha causa. O Senhor está dizendo, continua perseverando, que ele está ouvindo e ele vai julgar a tua causa. Continua orando, continua clamando. Porque a tua oração, querido, pode muitos em seus efeitos, a tua oração tem chegado no trono do Senhor, mas tu tens que esperar com paciência, esperar o tempo do Senhor, porque a tua bênção vai chegar sim na hora determinada por Deus, na hora que o Senhor quiser, e vai ser uma bênção completa. A palavra do Senhor nos diz que aquela mulher importunou tanto aquele juiz, ela importunou tanto, aquele juiz era iníquo, aquele juiz ele era mau, aquele juiz ele não obedecia a ninguém, aquele juiz ele fazia tudo o contrário quanto dizia a lei. Mas ela importunou tanto, ela insistiu tanto, ela perseverou tanto, caminhando ali, chegando diante daquele juiz, recebendo não, porta fechada, que ele disse que ia julgar a causa dela para que ela não molestasse mais ele. E aquela mulher recebeu vitória, meu querido e minha querida. E Deus está te dizendo que tem vitória para ti chegando. Tua vitória está perto. Que Ele vai entregar sim. Que Ele vai fazer conforme tu tem orado. Mas Ele está esperando tu ter paciência. Tu ter mais confiança. Tu passares por essa prova. Nós temos que passar por essa prova da espera. A prova da espera muitas vezes é dolorosa. Porque a gente não entende, porque a gente não sabe por que está demorando. Parece que o Senhor não ouviu, parece que o Senhor não quer me responder. Senhor, o que foi que eu te fiz? Senhor, o que foi que eu fiz que eu não recebo a minha bênção? O Senhor diz, tu estás, querido, no momento da espera. Somente aguarda, continua orando, continua perseverando. Porque assim como o Senhor fez um milagre na vida daquele paralítico que esperou 38 anos, diante ali de todos, que ele mesmo foi entregar, o Senhor te diz, eu vou fazer na tua vida, sou eu, não vou enviar anjo não, tu não vai precisar do homem não, de ajuda de ninguém não, sou eu, o Senhor, que vou fazer na tua vida, se tu continuares crendo. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim, para ti ainda nesse dia de hoje? Que é para orar sempre, não desistir, fazer a tua parte, como aquela mulher fez. Aquela mulher, ela ia até o juiz, irmã, eu tenho um sonho de casar, tem? Pois ora, espera no Senhor e não cai nos pratos do inimigo e aguarda a bênção completa do Senhor. Irmã Nália, eu tenho um desejo de ser levita, tem?
Pois vai orando, mas vai ensaiando para quando chegar na igreja, não estou preparado, não tem história de preparado não. O Senhor não te chamou para rejeitar a oportunidade não, o Senhor te chamou, mesmo desanimado, desacreditado, entristecido por não vencer a tua luta, por não sair desse vale. O Senhor te diz que é para continuar fazendo a obra, que é para continuar louvando. Ai, irmã, eu tenho um dom de pregar. O Senhor disse que ia fazer isso e acontecer na minha vida. Pois ora e faz a tua parte, que é ler a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo, ai, irmã, eu quero passar no concurso. Faz a tua parte, que é orar sempre, não desistir e estudar, querido, porque o Senhor, Ele vai abençoar. Continua perseverando, continua aí no caminho do Senhor, porque a tua vitória é certa. Recebe essa palavra em nome de Jesus, amém?